Meus irmãos, eu quero saudar a todos com um bom dia na presença do amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria muito grande para Sara, Sofia, Isabela e eu estarmos presentes aqui nesse culto, nessa celebração que é uma verdadeira festa nessa manhã na primeira Igreja Batista em Marechal Hermes. Eu agradeço a Deus o privilégio, agradeço a você como primeira Igreja Batista em Marechal Hermes e agradeço ao nosso queridíssimo e simpaticíssimo pastor Adriano e sua família. Muito obrigado por nos convidarem a estar presente nesse musical teatralizado tão lindo que aconteceu aqui. Muito obrigado, hein, irmão? Muito obrigado. É maravilhoso, né? Lindo demais. As crianças encenando, o coral cantando, Maria, José, um anjo fashion, né? Estiloso anjo, né? Bem contemporâneo, né? E fazia tempo que eu não vi um anjo tão diferente, não é? E é bom, né? Porque e a gente participa, né? Porque houve a interação, a gente pôde cantar junto, que alegria. Isso é bom. Tem muita coisa envolvida, tem união, tem responsabilidade, tem criatividade. É o toque de Deus visibilizado por meio dessa apresentação tão bela e tão linda que os irmãos fizeram. Muito obrigado, pastor Adriano, família, por nos permitir participar, estar aqui nessa manhã e compartilhando a palavra, não é? Eu estou aqui com Sara, vou pedir a ela que fique em pé. Essa jovem senhora mato-grossense, filha de um goiano com uma mineira, casada com esse paraibano, filho de carioca com um paraibano, e nos entendemos bem nesses nossos 21 anos de casado. Estamos aqui com a Sofia também, de 10 anos, essa joia preciosa, e a Isabela, de 8 anos, essa filha querida, essa família amada. Muito obrigado. Eu queria pensar com os irmãos num recorte em relação à questão desse musical teatralizado, que é justamente dos Reis Magos. Mateus 2, se você tiver uma Bíblia, você pode abrir. Se não tiver, pode ouvir o texto de Mateus, capítulo de número 2, que eu queria compartilhar com você a razão de nós estarmos aqui, a razão dessa apresentação musical, a razão da ministração da palavra, que os magos tão pontualmente descobriram em Mateus 2, versículos 1 a 12. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Eu vou estar lendo na minha versão, você pode ouvir, você pode apreciar o texto bíblico que diz em Mateus 2, 1 até 12. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Que Deus abençoe a sua santa e inesgotável palavra aos nossos corações. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, Deus, que de maneira tão bela e tão singela nós vimos teatralizada e musicalizada aos nossos corações, e como isso nos inspira, Pai, a conhecer-te mais. E queremos pedir-te, Pai, que pela explicação da tua palavra fales ao nosso coração,
para que o verdadeiro sentido do Natal, ele permaneça patente, evidente, ardente em nossos corações. E também a razão de estarmos aqui. E te daremos toda a gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu só quero comunicar de início que lá fora também estarão livros para apreciação dos irmãos, não é? Junto com Sara, minha esposa, e junto com as filhas também, se você desejar, você pode apreciar as obras que estão sendo projetadas. Inteligência Artificial à Luz da Inteligência Espiritual é a última obra de lançamento, né? Lançamos agora em julho, avaliando a inteligência artificial à luz das Escrituras e vendo benesses e reveses dessa tecnologia que tem sido apresentada na contemporaneidade. Fique à vontade para apreciar posteriormente. Eu queria trazer uma citação de início que tem sido atribuído aos escritores do livro A Teologia da Criança, que afirma que de tantas formas que Deus tinha de vir ao mundo, Deus escolheu vir ao mundo na forma de uma criança. Ele poderia vir de muitas maneiras, mas escolheu vir ao mundo na forma de uma criança, sendo rei. E sendo ele rei, nada mais, nada menos natural do que os magos procurarem-no em um palácio. E foram procurar no palácio onde o rei daquela jurisdição, daquela localidade, estava alocado. Foram procurar junto a Herodes, que quando ouve daqueles magos sábios que há um outro rei, ele treme. E não só treme, ele quer matar esse rei. Porque você está falando de um rei que está governando, e com a notícia de que tem um outro rei chegando, ele treme e não quer rivalidade, ele quer dar fim àquele rei. Vamos então dar uma olhada no texto, entender um pouco do texto de Mateus 2, do contexto, para a gente ver algumas peculiaridades desse texto. O texto começa dizendo que tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia. Veja, a família de Jesus era do norte, é como se a família de Jesus fosse do Rio Grande do Norte e fizesse uma viagem para o Rio Grande do Sul. A família de Jesus era da Galileia, de Nazaré, nós estamos falando do norte, uma viagem até o sul. Jesus vai nascer em Belém. Belém fica a 10 quilômetros de Jerusalém. É como se nós estivéssemos aqui em Belém e Jerusalém fosse em Bangu. É uma distância de cerca de 10 quilômetros de Belém até Jerusalém. Só que Maria está grávida. Então a Maria fazer essa viagem, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, montada em um jumento, montada em um camelo, não é simples. Então eles vêm de Nazaré, lá no norte onde eles moram, até Belém. É onde vai nascer Jesus por causa da profecia de Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, de modo nenhum és a menor entre as cidades. Não é? Por quê? Um Salvador nasceria em Belém da Judéia. O texto prossegue dizendo em que os magos, esses sábios, eles dizem: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Então vêm os magos do Oriente. O termo para mago é aquele que está projetado ali, magoi. Magoi nós traduzimos por magos, mas é mais para sábio do que para mago. Mago hoje tem a conotação de feiticeiro, tem a conotação de bruxo, no máximo tem a conotação de mágico, que antigamente é um Mr. M, não é? Aquele mago que fazia suas estrepulias no Fantástico. Mas a ideia não é essa. A ideia de alguém que é perfeitamente sábio e que muitas vezes entende de astronomia, não de astrologia. A composição das estrelas, a parte das estrelas. Então esses sábios, eles vêm do Oriente, muito possivelmente da Pérsia, porque nas suas viagens no século 16, 14, 15, 16, ali por aquele período um pouco antecedendo a Reforma, Marco Polo, ele vai mencionar que ele visitou o túmulo dos magos na Pérsia. Por isso que a tradição atribui também que esses magos teriam vindo da Pérsia. Bem, chamamos de reis magos, mas isso é a tradição, porque em nenhum momento a Bíblia menciona que eles eram reis. Em nenhum momento a Bíblia menciona que eles eram três. Por termos três presentes, ouro, incenso e mirra, via de regra entendemos que eram três. Só que existem algumas peculiaridades nisso. É muito mais provável que eles fossem os chamados kingmakers. O que eram kingmakers daquele tempo, do período do século I? Kingmakers eram sábios que iam visitar os reis para conhecê-los quando eles tomavam posse,
para ver se aquele rei era sábio, se era um governante justo. E de acordo com a avaliação daqueles kingmakers, numa tradução literal, fazedores de reis, fabricantes de reis, eles teriam a estima do povo ou não teriam. Então os sábios visitariam, fariam uma série de perguntas e aufeririam a capacidade daquele rei. Eles balizariam, autenticariam, ratificariam se aquele rei era um governante justo e sábio ou não. Então é mais ou menos o que se entende que literalmente seriam esses magos, ou esses reis magos que a tradição aponta. Seriam os fazedores do rei do primeiro século. Aqueles que visitam o rei e autenticam se ele tem sabedoria o suficiente para governar ou não. Mas há uma peculiaridade. Eles não foram visitar Herodes. O texto diz que eles veem uma estrela no Oriente e eles vão adorá-la. Há uma peculiaridade aí. Até o século 17º, 18º, o entendimento geral era que estrelas não se moviam. Hoje já se entende que estrelas se movem. Entendemos que planetas se movem porque eles se movem muito mais rápido do que se movem as estrelas. A questão é que as estrelas estão muito mais longe e parece que elas não se movem, mas elas se movem numa velocidade praticamente invisível a olho nu para cada um de nós. Então, até o século 17º, século 18º DC, entendia-se que estrelas não se moviam. Se estrelas não se movem, como os magos seguem a estrela que para em cima de Jesus? O entendimento interpretativo, muitas vezes, é que não era uma estrela literal, mas era um anjo, que Deus pega esse anjo e leva esse anjo a parar em cima de onde Jesus estava. Isso é possibilidade. Isso não é ponto pacífico, porque o texto aponta como estrela. A questão é que, como estrelas não se movem, alguns interpretam que seria um anjo que conduziria esses três, hipoteticamente, reis, não é, que estariam indo até Jesus. Uma tradição cristã chamou esses reis de Baltazar, Gaspar e Belchior. Isso é mera tradição, porque a gente nem sabe se são três, conforme mencionamos. Um determinado bilionário, de nome Peter Daniels, empreendeu uma pesquisa no início, em meados do século passado. E segundo ele conta numa das suas obras, ele diz que contratou vários historiadores para averiguarem a história dos reis magos. É o que ele conta. Qual é o problema? Que ele não mostrou a pesquisa. Academicamente, entendemos que uma pesquisa sem publicação é morta. E ele não mostrou os dados da pesquisa. Mas ele diz, numa das suas obras, que não foram apenas 3 reis que teriam ido visitar Jesus, mas teria sido uma caravana de cerca de 300 reis sábios que teriam ido visitar Jesus e teriam levado o equivalente a 4 milhões de dólares em tesouros para Jesus. Isso é hipótese. Ele não mostrou a sua pesquisa, mas o que nós sabemos é que sábios foram visitar Jesus para ver quem era esse novo rei nascido, conduzidos por um tipo de estrela que se movia, hipoteticamente um anjo. O texto diz: congregados os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente dele acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Vimos o narrador aqui contando que, na verdade, se descortina como Jesus ao final da apresentação teatralizada e musicalizada, não é? Que o interesse de Herodes não era simplesmente recebê-lo com todas as pompas ou ver se a profecia se cumpriu. O interesse de Herodes era não ter um rival, era matar aquele rei nascido enquanto criança. Herodes não queria nenhum rival ali. O texto prossegue dizendo: enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino. Quando achardes, participai-mo para que também o vá o adore, tendo eles ouvido o rei. Partiram. A estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles. Olha a estrela se movendo aqui. Por isso, hipoteticamente, está mais para um anjo do que para uma estrela, provavelmente. Até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se muito. Olha a ênfase. Alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino.
com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Você já fez um cálculo hipotético de quanto seria basicamente o que trouxeram a Jesus? Vamos olhar um pouquinho do que alguns historiadores falam. Quantidade de ouro era no mínimo 1 quilo, mas via de regra um rei levava para outro rei cerca de 22 quilos e 600 gramas era o que se levava geralmente de ouro. O mínimo que um rei levaria a outro era 1 quilo de ouro. A cotação do ouro hoje está R$ 773,48. 1 grama de ouro, R$ 773. Né? Antigamente o pessoal costumava colocar um dentinho de ouro aí, né? Não sei se alguém tem dente de ouro aí, mas se seu dente tem 2 gramas de ouro, você tem R$ 1.500 pelo menos aí na sua boca, né? Então esses dentinhos aí valem muito. Não à toa vão às vezes no sepulcro para abrir, para tirar um dente de ouro, pessoas que faleceram ali, não é? Então, se você tem 1 quilo de ouro com R$ 773,48 o grama, você tem nada menos do que R$ 773.480 só no quilo de ouro. Mas se for 6 quilos de ouro, o que a maioria dos historiadores estima que os magos tenham levado, tinha nada mais nada menos do que R$ 4.200.000 só de ouro. Incenso e mirra sempre foi muito caro. O ouro porque Jesus era rei, o incenso porque ele era sacerdote, a mirra porque ele era profeta. A mirra era colocada no embalsamamento das pessoas que morriam. Então, por Jesus saber do seu futuro, ele tinha e falar da parte de Deus, ele era um profeta, e assim a questão da mirra sendo dada a ele. Dessa maneira, nós se colocássemos 22 quilos de incenso na cotação de R$ 4.000 o quilo, que é o que vale, seriam R$ 88.000 de incenso e cerca de R$ 10.000 o quilo de mirra, 220.000 quilos de mirra. Num cálculo básico, irmãos, num cálculo muito básico, por exemplo, você poderia pensar em Jesus com 6 quilos de ouro, e vamos pegar só o ouro, não vamos pegar o incenso e mirra. Se a família de Jesus vivesse com R$ 10.000 por mês, o que estamos falando aí que uma família econômica deveria viver com talvez menos disso, tendo casa própria, não é? E não pagando condomínio naquela época, nem luz, nem uma série de coisas que nós pagamos hoje, tira o plano de saúde que não tinha na época e tal. Estamos colocando lá no alto, R$ 10.000 por mês para essa família simples. Jesus só de ouro tinha 35 anos de vida, garantido com a sua família pagando R$ 10.000 por mês. Ou seja, Deus cuida de como aquela família vai viver. Deus cuida de patrocinar a viagem que José tinha que fazer para fugir de Herodes, indo para o Egito, com o presente que aqueles magos trazem. Que não era um presente. A nossa contabilidade aqui não é uma contabilidade muito fora da realidade. Por quê? Quando a rainha de Sabá e quando o rei de Tiro vão visitar Salomão, irmãos, a rainha de Sabá leva 4.200 quilos de ouro. 4.200 quilos de ouro. E o rei de Tiro também leva a mesma quantidade. 4.200 quilos de ouro. Eles levam uma fortuna para Salomão. Eles levam milhões para Salomão. Por quê? O entendimento era que quanto mais eu dou, mais eu tenho para dar como rei. Se eu dou 4.200 quilos de ouro, significa que eu sou muito rico. Então, quanto mais eu dou, mais eu estou mostrando a grandeza do meu reinado. Por isso, não era comum dar pequenos presentes, dar poucos presentes. Por isso, quando fazemos o cálculo de 6 quilos de ouro, estamos colocando um cálculo lá embaixo, o que possivelmente não aconteceu. Jesus deve ter recebido com a sua família Maria e José um pouco mais do que esse cálculo básico que nós estamos fazendo. Por que estou mencionando isso? Por causa do cuidado de Deus com a família de Jesus. Ele manda o presente, manda o Senhor Jesus, para que José tenha o privilégio de ouvi-lo chamar de pai. José foi a única pessoa na face da terra que pisou nesse mundo e teve o privilégio de ouvir Deus chamá-lo de pai. Assim como foi mencionado na peça de maneira brilhante, que Maria teve o privilégio de beijar Deus. Irmãos, o que é isso? Que privilégio é esse? De José ouvir Deus chamá-lo de pai e de Maria ter o privilégio de segurar o próprio Deus nos seus braços. É esse o privilégio que Deus concede à família de Maria e à família de José. O ouro era pela realeza, o incenso pelo sacerdotalismo e a mirra pelo profetismo, conforme mencionamos, e todo o necessário para que José fugisse de Herodes foi dado pelo Senhor nosso Deus. Mas tudo isso só aconteceu por uma causa.
A mesma causa pela qual estamos aqui. A mesma causa pela qual a peça teatralizada se desenvolveu. E a mesma causa que o mundo e todos nós precisamos recuperar na contemporaneidade. Isso só aconteceu porque Maria, José, os reis magos, os pastores, eles acharam o menino. Versículo de número 11, o texto diz que chegando à casa, acharam o menino. E Maria, sua mãe, junto com ele. Então os reis encontraram o menino. Nós encontramos o menino, ou numa outra perspectiva teológica, poderíamos dizer, o menino nos encontrou. A Igreja Batista de Marechal Hermes, as pessoas de Marechal Hermes, os reis magos, os pastores, os seminaristas que ontem se formaram no Seminário Teológico Betel, cada um de nós achou o menino, ou por ele foi achado, e por isso nós estamos aqui essa manhã. O que aconteceu com os reis magos e o que acontece conosco quando nós achamos o menino? Muito pontualmente, 3 vieses apenas que eu quero salientar, bem rapidamente e bem objetivamente. Quando achamos o menino, em primeiro lugar, a alegria invade o nosso coração. Versículo 10, o texto diz: vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. A alegria que invade o nosso coração não é uma alegria passageira ou efêmera, do tipo, se tudo vai bem, eu também vou bem. A alegria que acontece no nosso coração não é uma virtude de alguém carismático que consegue vencer as intempéries da vida pela sua própria força ou natureza. Não. O tipo de alegria que está e invade o nosso coração é a alegria da paz que o mundo não pode dar, é a alegria da realização, é a alegria de dizer, fui achado por Deus, encontrei o menino e agora eu tenho sentido de viver e alegria no meu coração. É aquela alegria de Isaías capítulo número 53, quando o profeta, 750 anos antes do menino nascer, o profeta profetiza e diz, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. É a alegria da realização de fazer a obra de Deus, é a alegria de cumprir o propósito de Deus, é a alegria de ser de Deus, é a alegria que o mundo não pode dar. Os magos veem o menino e eles dizem, a profecia se cumpriu, achamos o Salvador, achamos o próprio Deus encarnado, aqui está diante de nós, por isso nós estamos felizes, porque vemos a profecia cumprida em nossos olhos. Irmãos, e nós temos esse privilégio, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a raiz de Davi, o menino que esperávamos, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Jeová Shammah, o Jeová Raá, o Jeová Shalom, o Jeová Jireh, o Jeová Nissi, o Jeová Tsidekno, ele está entronizado em nosso meio, nós achamos o menino e por isso estamos muito alegres e muito felizes, nos alegramos com grande alegria. Quando encontramos o menino, a nossa alma se enche de alegria. Segundo lugar, os magos acharam o menino, e quando nós achamos o menino, nós redimensionamos nossa escala de valores. O texto diz no verso 11, eles abriram seus tesouros, deram ouro, muito valioso, deram incenso, muito caro, deram mirra, não importava. Diante daquele que é tudo, todas as demais coisas elas perdem o valor. Não no sentido do desprezo, não no sentido de não prezar pelo valor que é devido àqueles que estão ao nosso redor. Mas diante daquele que é tudo, todas as coisas, elas simplesmente são pueris. Por isso que quando Eliseu fala para Geazi perguntar à sunamita que perdera o seu filho, pergunta à sunamita, vai tudo bem? Ela perdeu o filho, mas ela diz, vai tudo bem, porque Deus para ela era o tudo dela. E por isso ainda permanecia tudo bem por causa da fé e da certeza de que Deus poderia reverter toda e qualquer situação. Aiden Wilson Tozer nos lembra que em se tratando de Deus, um homem não deu nada enquanto ele não der tudo. Os magos olham para o menino quando encontrado, abrem os seus tesouros, entregam o que tinham de mais valioso. Irmãos, quando nós encontramos um menino, as coisas são redimensionadas da nossa vida. O ouro perde o seu valor, a nossa busca não é pela vaidade desta vida,
A nossa busca não é pela fama, pelo dinheiro ou pelo poder. Nós não encontramos ninguém na face da terra que ainda tenha tido a experiência do dinheiro deixá-la rica, porque a nossa escala de valor é outro. Tiago capítulo 2, versículo de número 5, o texto bíblico diz: não sabeis vós que aos pobres deste mundo Deus os tornou ricos da graça de Deus? Irmãos, os magos viram a verdadeira riqueza, os magos viram os tesouros que o mundo não pode aquilatar. O tesouro que os magos levaram poderia ser aquilatado em forma de prata, ouro ou qualquer outro sistema monetário, era muito ínfimo diante daquilo o que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores na sua frente. Lembramos-nos daquele lindo cântico, quando o texto bíblico, quando o cântico diz, o poeta na sua composição declara: os tesouros do mundo não expressam valor, as grandezas dos céus são incapazes de conter, nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do trono de Deus. Irmãos, nós redimensionamos a nossa escala de valores. Quando nós achamos o menino, nós encontramos propósito na vida. Quando nós achamos o menino, nós encontramos sentido na vida. Quando nós achamos o menino, todas as decisões da nossa vida orbitam em torno do eixo do que Deus quer para a minha vida. Vai fazer planos para 2026? Redimensione esses planos à luz do que o menino deseja para a sua vida. Vai fazer projetos para 2026? Não deixe Deus fora dessa. Peça direção a Deus que Ele lhe orientará. Vai organizar sua planilha de Excel, as questões não estão dando, as finanças não estão dando, está organizando o seu tempo, o tempo não consegue se organizar ali. Peça ao menino Jesus, ao Rei Jesus, a direção, que Ele lhe ajudará a ter organizada a sua escala correta de prioridades e valores. E dessa maneira, as coisas irão se equacionar na sua vida e tudo se encaixará no tempo e no modo de Deus. Mas em terceiro e último lugar, quando nós achamos o menino, nós caminhamos sob a direção de Deus de maneira adequada. O texto diz: sendo por divina revelação avisados em sonhos que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Encontramos o menino, e o menino agora, pelo pai, nos traz a orientação do que fazer, do que caminhar. Irmãos, quantos de nós, sem Deus, estávamos sem rumo, sem direção? Alguns de nós eram alcoolizados, alcoólatras, outros de nós tinham uma família totalmente desestruturada, e muitos de nós, de repente, crescemos até com outro familiar que não nosso pai ou nossa mãe. Crescemos com um pai ou uma mãe de criação, porque podemos ter tido experiências pregressas, ruins, de rejeitado pelo pai ou por uma mãe, biológicos, naturais. Quantas experiências nós trazemos? Ralph Waldo Emerson, literato, escritor inglês de séculos passados, dizia: quando morre um homem, morre uma biblioteca. Aqui presente, nesse templo, nós temos uma reunião de muitas bibliotecas vivas. Quantas histórias nós trazemos, quantas questões nós trazemos. Mas muitas vezes não importa até onde nós chegamos, importa o que faremos daqui por diante. Nós encontramos o menino. O menino está em nosso meio. O menino foi exaltado essa manhã, teatralizado, pregado, cantado. E quando nós encontramos o menino, nós caminhamos na direção de Deus. Talvez você não saiba o que fazer para o ano de 2026. Os vislumbres e as perspectivas vindouras se apresentem para você como muito desafiadores. Mas eu gostaria de convidar você nessa manhã a colocar os seus planos diante de Deus, a colocar as suas orientações, as suas perspectivas diante de Deus. E talvez você não tenha nenhuma expectativa, nem perspectiva para 2026, e diga: Deus, o que eu vou fazer no próximo ano? O texto diz que os magos foram avisados por divina revelação, para não regressarem para a Judéia, não regressarem a Belém ou a Jerusalém, mas para irem para o Egito. José e Maria não poderiam pensar que no lugar de onde Deus os tirara pela mão de Moisés há muitos anos atrás, Deus mandaria voltar. Deus traz o inusitado a Moisés, a José. Deus traz o criativo a José. Deus traz o novo a José. Talvez o ano de 2026... Deus queira trazer alguma coisa completamente original na sua vida. Algo que Ele nunca trouxe, que Ele nunca revelou, que Ele nunca mostrou, que Ele nunca falou a ninguém que colocou a planta dos seus pés na face da terra. Ele queira trazer a você.
Talvez o ano de 2026 seja o ano do desengavetamento de sonhos. Talvez o ano de 2026 seja o ano daquele algo novo que você colocou no forno, está no forno há muito tempo, e Deus tem dito a você, desengavete isso, tire do forno isso. Talvez o ano de 2026 seja o ano do criativo e original que Deus trouxe só para você. E Ele está falando a você, meu filho, mova-se por esse caminho. Quando achamos o menino, a nossa vida caminha sob a direção de Deus. Temos poucos dias até o término desse ano, mas ainda há tempo de você colocar os seus planos diante de Deus e perguntar: Deus, é por aqui? Deus, me traz luzes. Não termine o ano de 2025 sem antes pedir a direção de Deus para o 2026, porque talvez seja o ano em que Ele queira trazer algo completamente diferente na sua vida e abrir um caminho no meio do Mar Vermelho para lhe levar a Canaã da sua vida. Conclusão, Andrew Murray nos lembra: todo o crescimento na vida espiritual está relacionado ao entendimento mais claro do que Jesus significa para nós. Irmãos, nós estamos aqui por causa de Jesus. A cantata, o musical, o teatro foi feito por causa de Jesus. Nós nos reunimos aqui domingo pela manhã por causa de Jesus. Pastor Adriano e eu nos conhecemos por causa de Jesus. Minha família, a família do pastor Adriano, sua família está aqui por causa de Jesus. Nós só estamos aqui e nos conhecemos por causa de Jesus. Portanto, toda a nossa vida está influenciada pela forma como nós nos relacionamos com Jesus, como vemos Jesus e como vamos nos relacionar continuamente com Ele à medida que nós achamos o menino Jesus. Portanto, o meu convite a você é que nesse Natal convide sua família a se aproximar um pouco de Jesus. Para o 2026 entrante, convide Jesus a iluminar seus planos e a orientá-lo no seu caminho, para que assim como os magos, reconhecendo o legítimo e genuíno valor daquele que estava diante dele, entregaram a sua vida e tudo o que tinham, nós também, colocando nossa vida no altar do Senhor, digamos: Senhor, eis-nos aqui, faz o que quiser das nossas vidas para 2026, contanto que o Senhor seja glorificado e teu plano se cumpra em minha vida. E fazendo assim, nosso 2026 será o melhor ano da nossa vida e Deus nele será glorificado. Amém?